Olá, beleza? Dando continuidade ao desenvolvimento do conteúdo da disciplina Teoria Geral do Estado e fazendo uma referência aí às questões históricas, né? Lembrando que no início do nosso curso a gente deixou claro que nós dividiríamos as nossas atenções à parte teórica da Teoria Geral do Estado, mas nos apoiaríamos bastante na história, porque afinal de contas é através dos fatos históricos que essa teoria se materializa. Então é importante para nós percebermos os acontecimentos práticos e concretos, né? Nós hoje vamos falar a respeito dos estados totalitários. O próprio nome já dá uma noção, né? Totalitário, total, muito presente na vida das pessoas, interferindo efetivamente na vida das pessoas. Os estados totalitários, pessoal, a gente pode entendê-los como sendo reações antiliberais. Nós sabemos que as guerras mundiais, né, a Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu muito em face do liberalismo extremado, né, aquele liberalismo que a liberdade que a humanidade custou a adquirir. Nós vimos que no final da Idade Média, né, surgem os estados nacionais, e com os estados nacionais as monarquias absolutas, portanto, todos os poderes na mão do governante para que ele garantisse a unidade territorial, mas ao mesmo tempo a explosão de uma nova maneira que era o liberalismo econômico, o capitalismo, a possibilidade de acumular bens, adquirir bens por parte de uma nova classe social, a burguesia, que queria que o Estado deixasse de se intrometer na vida do cidadão e permitisse que o cidadão enriquecesse tanto quanto a realeza, tanto quanto o clero, né, e a nobreza. Então, a liberdade, né, pessoal, quando a gente olha a liberdade pura, sem a complementação das demais dimensões dos direitos humanos, né, nós já vimos que os direitos humanos possuem 3 dimensões, pelo menos, né? Existem autores que falam em mais dimensões, mas as mais comuns são exatamente a dimensão da liberdade, a dimensão da igualdade e a dimensão da fraternidade, da solidariedade. Mas a liberdade pura, somente ela é incompleta, ela se mostrou incapaz de garantir a dignidade da pessoa humana. Porque após a Revolução Industrial e a incrementação dos meios de produção, né, durante a Revolução Industrial ocorre um grande êxodo rural, a população deixa de morar no campo e vai morar nas cidades, né, e isso, de alguma certa maneira, é uma mudança muito drástica na vida das pessoas, porque no campo, de um jeito ou de outro, o cidadão tem como se defender para sobreviver, ele explora a natureza, os recursos naturais para poder sobreviver. Mas quando ele vai morar na cidade, ele tem que trabalhar em busca de um salário, que é aí que está a liberdade pura, possibilidade do acúmulo de capitais, criou um contexto, uma situação, né, uma grande oferta de mão de obra automaticamente, né, sem que se pensasse, sob o ponto de vista social, levou a um liberalismo extremado, né, que gerou indignidade humana e foi o grande combustível para o surgimento da Primeira Guerra Mundial. E é exatamente nesse período da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já tinha acontecido a Revolução Russa, né, que se deu em 1917, no final da Primeira Guerra Mundial, ocorre a Revolução Russa, que vem exatamente as reações antiliberais, quer dizer, novos modelos propostos a esse liberalismo puro e extremado. Através da Revolução Russa, vai se instaurar um Estado totalitário comunista. Então esse é um dos modelos, o comunismo. Mas nascem também o fascismo na Itália, com Benito Mussolini, e nascem também o nazismo, né, na Alemanha, e o grande precursor Adolf Hitler. Certamente você já ouviu falar a respeito desses assuntos, você já estudou esses assuntos na escola, né? Vou traçar algumas características gerais que são importantes para nós refletirmos, e certamente você agora num banco universitário
né, se introduzindo nas ciências jurídicas, começa a enxergar aqueles assuntos que você já sabe com um olhar diferente, de uma maneira diferente. Acima de tudo, esses três modelos totalitaristas significam uma grande interferência do Estado na vida das pessoas, né? Então, automaticamente, em prejuízo da liberdade. Aquela liberdade individual, né? A questão de cada cidadão poder decidir o seu destino, o que deve e o que não deve fazer, como deve se comportar, cai por água abaixo, né? E esses regimes totalitários, esses sistemas totalitários, eles vão exatamente significar a perda da autonomia e da liberdade individual, em detrimento a ditaduras, a ditados, a normas executadas por um Estado extremamente forte, totalitário, total, que queria se meter em absolutamente tudo na vida das pessoas. Vocês vejam, o comunismo se propõe a ser um modelo que prioriza a igualdade entre as pessoas. Então, a Revolução Russa ela foi muito importante, porque ela foi um marco, né, na instauração desse Estado totalitário comunista, mas gerou muitas influências mundo afora que procuraram colocar em prática o direito de igualdade, mas respeitando o direito à liberdade. Então, quando a gente fala dos direitos sociais, são direitos humanos de segunda dimensão, de segunda geração, né? A busca da igualdade, mas num ambiente de liberdade. Na União Soviética, nos países comunistas, não ficou só na União Soviética, né? Mas a China se tornou comunista, a Coreia do Norte se tornou comunista, Cuba se tornou comunista, outros países na Europa se tornaram comunistas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, que será objeto de colocações nossas a seguir, né? Esse sistema suprime totalmente a liberdade, acaba com o direito à propriedade, ou seja, não há propriedade privada, todos os bens materiais pertencem ao Estado, tudo pertence ao Estado, o ser humano pertence ao Estado. O Estado vai dizer onde você vai morar, o Estado vai dizer se você vai ficar com a sua família ou não, o Estado vai te fazer uma remoção forçada, te levar para a Sibéria, por exemplo, ou para a Ucrânia para plantar. O Estado vai dizer que profissão você vai exercer, o Estado vai dizer que roupa você vai vestir, o Estado vai dizer o que você vai comer. Quer dizer, a gente está falando de um modelo totalitário extremo, né? Em nome de uma igualdade. É óbvio que quando a gente vai para o campo teórico do comunismo, né, isso seria uma passagem em busca de um Estado melhor, de uma liberdade. Mas o fato é que as experiências concretas do comunismo no mundo, né, na nossa civilização atual, certamente elas foram extremamente violadoras de direitos humanos. Os comunistas, eles também são extremamente nacionalistas, eles vão valorizar aquilo que é seu, aquilo que é da nação. Instauram um regime de partido único, né? Então, automaticamente, qualquer acesso às esferas de poder deve se dar primeiro através do partido. E instaura uma ditadura, democracia, não se pode sequer falar em Estado democrático de direito, ainda que se realizassem determinados eventos e congressos e encontros para deliberar, mas num tom altamente autoritário, num tom altamente impositivo. A Alemanha vai ser o berço do nazismo, né? Nazismo também uma reação antiliberal, porque, afinal de contas, a Alemanha foi vencida na Primeira Guerra Mundial, né? E como condenação, pagou indenizações altíssimas aos países vencedores, perdeu o território e recebeu como castigo ter que instaurar um sistema altamente democrático e liberal, que foi exatamente o que acabou permitindo que surgisse um partido político nacional socialista alemão, né, liderado por Adolf Hitler, com um discurso extremamente sedutor ao povo alemão.
né, dizendo, olha que situação, nós estamos aqui passando fome, com dificuldade, olha os outros aí e tal. Quer dizer, um discurso que acoplou na orelha do alemão, que estava passando extremas necessidades em função das condenações, né, que teve que realizar em função do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então, Hitler chega ao poder, é importante a gente deixar claro, se utilizou de mecanismos legais, então, para poder dar uma cara, vamos colocar assim, justa, né, uma cara jurídica às medidas que estava tomando. Ele chega ao poder e também vai adotar um sistema de partido único. O Partido Nacional Socialista Alemão tinha uma polícia, né, os camisas pardas, tinha uma milícia armada, então aquilo que não se conseguia resolver através do diálogo, a polícia do partido colocava em prática, fazia, né, perda total da liberdade, perda do direito de criticar. E o que vai caracterizar esse modelo nazista, essa reação antiliberal, esse Estado totalitário, é o ideal racista. Os nazistas acreditavam que a raça alemã, a raça ariana, ela era superior às demais, né? E por conta disso, eles colocam em prática o extermínio dos diferentes, né? Inclusive há um documentário que eu sugiro que você assista. Esse documentário você vai achar fácil no YouTube, chamado Arquitetura da Destruição, né? O grande ideal nazista era tornar o mundo lindo, limpo, maravilhoso, mas o problema é que matando e exterminando aquele que eles achavam que era feio, aqueles que eram os diferentes, né? Então são coisas assim, né, que não querer conviver com o diferente, né, deixar somente a raça ariana vivendo no mundo. Tinha ideia de conquistar o mundo, como o comunismo também tinha ideia de conquistar o mundo, expansionista, né? Os nazistas extremamente nacionalistas, assim como os comunistas também, mas a verdade é que os alemães eles perseguiram os negros, eles perseguiram os homossexuais, eles perseguiram os maçons e principalmente os judeus. Primeiro, colocando-os para trabalhar na marra, nos campos de concentração, campos de trabalho forçado, né? E depois, literalmente, estruturando todo um complexo em busca do extermínio dos judeus. Daí vem a ideia de genocídio, né? A ideia de apagar, de exterminar, de tirar da face da terra, entendeu? E ainda bem é que muitos registros foram feitos e hoje a gente pode olhar essa história e ter certeza que ela aconteceu, porque essa história contada, apenas contada, né? A gente fica até com dificuldade de acreditar que isso pudesse vir a acontecer. E o fascismo, que nasce na Itália, com Benito Mussolini, né? A Itália venceu a Primeira Guerra Mundial, mas ela ficou numa situação econômica caótica. Então olha aí também a história do liberalismo, né? E Benito Mussolini consegue com que o rei, a Europa, a Itália ainda era uma monarquia, né? Ele consegue fazer com que o rei o nomeie primeiro-ministro na Itália, ele toma o poder na Itália. E o partido dele também tinha uma polícia, né? Que eram os camisas negras, os camisas pretas, né? Então aquilo que não se conseguia fazer conversando, fazia na porrada, literalmente, a polícia fazia, né? Também vai adotar um sistema onde a liberdade deixa de existir, cria muitas corporações aos moldes medievais, né? Então ele cria um documento, a Carta de Lavoro, né? Ele coloca todo o cidadão italiano dentro de determinadas corporações, né? Onde haviam regras extremamente rígidas, né? Então, a perda da liberdade. E essa ideia do fascismo, né? Que ele vai se enquadrar num espectro de direita, dentro do espectro político, da regra política, né? O fascismo vai se enquadrar na extrema direita, né? Ele vai se irradiar para outros países do mundo, né? Inclusive para o nosso país, né? Getúlio Vargas instaurou no Brasil uma ditadura, o Estado Novo, né? Com muitas práticas fascistas. Essas que eu estou comentando aqui, entendeu? Muitas práticas fascistas.
A Espanha vai ter um ditador que se perpetuou por muito e muito tempo no poder, que foi Franco, né? Portugal teve Salazar e assim sucessivamente. Então, nós falamos aqui a respeito de 3 modelos, 3 estados totalitários, né? Que acima de tudo eram reações ao movimento do liberalismo e que se constituíram basicamente através da supressão da liberdade e de uma grande interferência na vida das pessoas. E esse combustível ele foi muito importante exatamente para poder ocasionar a Segunda Guerra Mundial, que será objeto da nossa próxima aula, tá bom? Um abraço, até logo.